Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Parece ser uma coisa bem banal. Jesus Cristo, Filho de Deus. Sim, parece a nós que estamos aqui 2000 anos depois, mas o evangelista, ele quis reforçar exatamente isso. Jesus Cristo não é qualquer um, ele é Filho de Deus. A criança estremecer no ventre de Isabel quando ouve a voz de Maria, para muitos estudiosos, aqui tem um primeiro Pentecostes, porque tem a ação do Espírito Santo nesse encontro entre o precursor e o Messias. Tudo, a leitura do servo sofredor de Isaías, nós vemos que se cumpriu na paixão de Jesus. Não é que isso não aconteceu e João não tenha visto, mas João quer mostrar uma outra perspectiva. O olhar de João vai além do que se vê. Ele é o Senhor. Ele aqui não estava condenado, sendo levado ao flagelo. Ele é Senhor da sua paixão. Portas do céu abertas para nós, para a nossa carne, para a nossa vida, através da morte e ressurreição de Jesus. E ressuscitando e subindo aos céus, Jesus abre as cortinas do mundo divino para nós e nós podemos subir lá onde Ele está. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A ressurreição dele é a minha ressurreição. De acompanhar a liturgia da palavra na página 47, no Pão da Vida. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías: Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade que ponho sob a minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse um cataplasma de massa de figos e aplicasse sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acais. De fato, a marca do sol recuara 10 graus do que ele tinha descido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer.
Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rapaz, esse pessoal aqui dos fariseus são teimosos mesmo, né? Vão para cima de Jesus com tudo que é encrenca que eles podem arranjar, né? Está lá Jesus passando por uma plantação em dia de sábado e os discípulos não estão fazendo uma colheita, né? O que era proibido em dia de sábado. Eles estão simplesmente pegando ali espigas para poder comer naquele momento. Não era o trabalho deles. Mas eles arranjam uma encrenquinha, né? Para poder cutucar Jesus, né? E Jesus ainda tem paciência de responder, né? Se fosse eu com meu coração duro, dizer, é pra lá, que vocês não sabem nem o que é que estão dizendo, né? Mas Jesus tem paciência de dialogar, de convencer. Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Sim, porque uma vez Davi, fugindo de Saul, passou pelo sacerdote e diz: Não tendes pão aí para comermos, porque não tivemos tempo de trazer conosco. E assim eles comem o pão consagrado aos sacerdotes. Era mais importante ultrapassar a lei do que ficar com fome e talvez não conseguir empreender o que Deus tinha pedido a Davi, né? E o Senhor vem mostrar que acabou-se essa história de ficar impondo goela abaixo a lei que, na verdade, era cheio de acréscimos humanos, né, para os outros e não cumprir para si mesmo. Era o que os fariseus faziam, né? É muito fácil ficar colocando 1001 exigências sobre os outros e não cumprir para si mesmo. Era o poder religioso que subia à cabeça desses homens. E eles, ao invés de representarem a Deus, que é um Deus de misericórdia e que quer o bem do homem, né? Era muito mais fácil ficar fazendo 1001 exigências do que ter esse amor misericordioso. Dar de si mesmo, cuidar, pastorear, amar. É isso que a igreja é chamada a fazer em sua função de representante de Deus sobre a terra. Já conversamos sobre isso em outras ocasiões. Mas quem é a igreja? Os padres? Não, a igreja somos cada um de nós, né? Os padres têm sua função na igreja, mas a igreja não existe sem os leigos, né? E os leigos não são menos. São parte do corpo, como os sacerdotes são parte do corpo. Então eu e você somos chamados a, como católicos no mundo, não ficarmos aí levantando a bandeira da moral e dizendo: você está errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nós somos chamados a anunciar a boa nova da misericórdia, de um Deus que ama e que é capaz de até ultrapassar algumas leis para cumprir a maior e principal lei, que é a lei do amor, a lei da compreensão, de caminhar junto com o homem, de amar. Foi assim que Jesus Cristo trocou o progresso religioso que vinha acontecendo na sua vida, e tantas multidões se juntavam a ele e aos apóstolos,
trocou essa fama e esse grande resultado pela vontade do Pai, que era dar uma prova de amor até derramar o seu próprio sangue, amar aqueles que lhe agrediam, transformar assim a história da humanidade em uma história apartada de Deus, agora em uma história que podia se unir a Deus. A história da redenção, a história do perdão. Começava o tempo da graça, o tempo em que Deus podia se unir ao homem, porque não era mais a coisa principal da religião, o ficar cumprindo comportamentozinhos assim, porque para os fariseus tinha que lavar a mão aqui até o pulso, porque senão não estava agradando a Deus, e não podia isso e não podia aquilo. Jesus vem mostrar que o caminho religioso verdadeiro é aquele de dar a vida pelo outro, para que o outro seja feliz. Foi assim que Jesus Cristo fez e deu a vida por nós, para acabar com essas picuinhas entre cada um de nós e podermos dar a vida uns pelos outros. Quais são as picuinhas que você carrega no seu dia a dia, exigindo tantas coisas aos outros, sem querer aceitar cada um que está em torno a ti, do jeito que essa pessoa é? Foi isso que Jesus nos ensinou, porque quando ele caminhava para a cruz, ele olhava para o Pai bondoso, o Pai das misericórdias, e oferecendo o seu sacrifício agora de amor, não sacrifício de animais, seu sacrifício de amor ao Pai, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Temos nós essas mesmas posturas durante o nosso dia a dia? Se ainda não temos, é porque não somos como Cristo ainda. Temos uma mentalidade ainda do progresso humano. Pode sim a mão humana construir um mundo melhor. Isso é mundano, meus irmãos. Quem pode construir é Deus e nós só podemos cooperar com a oferta da nossa vida. Aí a gente volta agora para aquela pergunta que eu fiz no começo da missa, né? Poxa, 40 missionários mortos em meio ao mar pelos corsários anticatólicos. Não é uma incoerência? Se nós acreditamos somente no que a mão humana pode construir, nós olhamos e dizemos: parece que Deus falhou. Já se nós olhamos para a vida de Jesus e para a vida desses homens, nós dizemos: eles derramaram o seu sangue por amor, e isso fecundou a nossa terra de Santa Cruz. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos a fé desses homens, que foram capazes de dizer sim até o fim, a nossa terra não seria mais só a terra do pau-brasil, a terra da prosperidade, a terra que busca riqueza, a terra da economia, a terra que quer o progresso humano. A nossa terra, a nossa nação, já tinha entendido melhor que Deus ama a cada um de nós. E nós deveríamos, ao invés de estar brigando uns com os outros, deveríamos estar servindo solidariamente uns aos outros, amando, dando a nossa vida. E assim o anúncio de Cristo seria atualizado no meio de nós. Ainda há tempo. Com certeza o que estes 40 homens puderam fazer no céu foi muito mais poderoso do que poderiam fazer na terra. Nos voltemos para o caminho da graça e do amor e poderemos fazer muito pelos outros, pela força da oração e da intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos lá. Eu não queria deixar de refletir sobre o que aconteceu aqui com o rei Ezequias, diante da profecia de Isaías, né? Bom, ele jejuou, né? Fez o pedido a Deus
e foi atendido. Às vezes a gente pode pensar que quando Deus adverte, quando Deus pede oração, e nesse tempo a igreja tem pedido tanto que para nós rezarmos pelo fim da pandemia, às vezes a gente pode pensar que é só um convite assim a ter um coração devoto, né, a pedir, quem sabe Deus age, né? Só que aqui nessa passagem bíblica que o rei Ezequias fez jejum, né, e de verdade foi livrado do que estava sendo ameaçado, nós vemos que a intercessão tem poder. Tem poder. É muito importante a gente entender que Deus age pela sua graça, né? Por isso que a gente cantou: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, né? O Senhor quer derramar todas as graças sobre nós. Só que existe uma leizinha assim que a gente diz na teologia, que é muito importante para a gente aprender, né? A graça pressupõe a natureza. Ezequias aqui ia ser destruído mesmo. Ele ia morrer mesmo, né? Se não se abrisse a uma graça nova, se não abrisse uma nova porta da graça na sua vida, por meio da penitência, do jejum, do pedido a Deus, do clamor a Deus. E porque ele teve essa postura, nosso Senhor encontrou espaço, um espaço de liberdade humana, um espaço de clamor para poder derramar aquela graça. Então a gente vai aprendendo que tudo é graça de Deus, mas a gente precisa cooperar. Às vezes a gente quer cooperar com Deus, achando que a gente pode fazer tudo com as nossas mãos. Bom, então cooperar com Deus é, sei lá, construir um lar para idosos. E como não é, né? Uma maravilha isso, uma coisa muito boa. Mas a gente reduz a obra para Deus e para os outros somente como se fosse obra das nossas mãos. E a contribuição da obra das mãos do homem, sim, é também botar a mão na massa, sem dúvida, né? Mas a principal obra de contribuição do homem é abrir os espaços da graça de Deus, para que a graça de Deus haja. Daí faz sentido o que a gente disse na homilia, de que Jesus, ao invés de continuar no grande sucesso missionário que ele estava tendo, foi abrir a porta da graça para a humanidade, que foi a reconciliação do homem com o seu Pai, com Deus. A grande e principal porta da graça. Por que a importância dos mártires? Porque eles atualizam essa abertura dessa porta da graça, se unindo plenamente a Cristo. E nós, como cristãos, qual é a primeira obra que nós devemos fazer? Abrir os canais da graça. Daí a importância da intercessão. Daí a importância de cada obra que a gente faz na igreja, e são tão importantes as obras exteriores também, serem, vamos dizer assim, alicerçadas pela oração, pela conversão do coração, pela força da intercessão. Porque, meus irmãos, antes de tudo, age a graça de Deus. Nós precisamos nos converter e parar de ficar confiando somente na obra de nossas mãos. Diz a palavra de Deus: não chamaremos mais deuses às obras de nossas mãos. Vai ser assim que a gente vai começar a entender a importância de interceder. Nós podemos mudar o curso da história, meus irmãos, pela força da intercessão. A oração de verdade tem poder.
Nós estamos ligados uns aos outros pelo que nós chamamos, né, de solidariedade universal, de uma forma impressionante. Nenhuma oração se perde diante de Deus, nenhuma. Tanto é que a igreja vê isso como, vamos dizer assim, deixa eu explicar melhor. Pega todas essas orações e como o Senhor deu a Pedro o dom de ligar e desligar na terra e no céu, a igreja toma para si todo esse tesouro e chama da comunhão dos santos. A comunhão dos santos, que aí depois se derrama sobre o povo de Deus com indulgências plenárias e com tantas outras graças. Achei importante fazer essa reflexão para dizer, é tempo de intercessão. O Santo Padre tem nos pedido muito para nós intercedermos pelo fim da pandemia. Meus irmãos, creiamos que isso faz diferença. Não é uma coisinha assim, quem sabe vai funcionar. Não, cada oração gera graças. E aqui eu faço um desafio que foi dado à comunidade Shalom, a partir da escuta de Deus, né? A partir do discernimento, quais são os caminhos que Deus está querendo trilhar, né, junto conosco. O Senhor nos fez o desafio de rezarmos o rosário por dia. Eu te entrego esse desafio. Não é uma obrigação, né? Desafio não é uma obrigação, né? Mas é um convite de Deus. Por que não lutarmos pela mudança desse tempo na história da humanidade, um tempo tão sofrido, pela intercessão? Essa é uma obra de misericórdia, meus irmãos. Deve partir da compaixão lá de dentro do nosso coração. São tantas pessoas sofrendo. Vamos rezar. Mas rezar é uma obra assim, mais importante a gente fazer. Isso é uma mentalidade mundana. A intercessão abre o espaço para Deus, que é o único Salvador e o primeiro Salvador, agir. A caridade também. Não estou botando em concorrência as duas coisas. Pelo contrário, né, é uma obra complementar, né? Mas nós precisamos interceder. Amém? Então que Nossa Senhora, que esteve intercedendo aos pés da cruz por nós, e que Jesus Cristo, que é o nosso principal intercessor diante do Pai, porque o caminho da cruz foi nada mais, nada menos do que um caminho de intercessão, né? Então que o nosso Deus e que a Virgem Maria nos ensinem o caminho da intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.